Graça e paz, irmãos. Eu prometi para vocês que eu iria fazer um vídeo com a melhor qualidade de áudio e de imagem, e eu tô tentando cumprir essa promessa, tá ok? Apesar da nossa pouca qualidade aqui, a gente está lutando para isso. A gente vai tratar sobre o islamismo, e eu tô mandando para vocês a apostila, tá? Tô mandando também um vídeo de um jovem, Nathan. Ele estuda no Southern Baptist Theological Seminary, e ele trata sobre 4 palavras que podem salvar a nossa sociedade do islamismo, tá ok? Vamos tratar a questão histórica do islamismo, tá ok? O islamismo faz parte de uma das 3 religiões monoteístas, ou seja, monoteísmo que é baseado na crença na existência de uma só divindade, de um só Deus, né? Eles baseiam todos os seus ensinos naquilo que Muhammad ou Maomé passou para eles. Esse Muhammad nasceu mais ou menos em 570 e morreu em 632, por aí. Ele é o profeta infalível para eles ele é infalível, para eles o Corão é infalível, é sagrado, tá ok? Uma coisa interessante é que Islã e islamismo, Islã e muçulmanos caminham juntos, né? Respondendo aqui a pergunta de um dos nossos irmãos aí que fazem parte do grupo, Islã e islamismo caminham juntos, são a mesma coisa, tá ok? O Islã significa se submeter, a palavra Islã, né? A palavra Islã significa se submeter à vontade de Alá, se submeter à lei de Alá. Já os muçulmanos, ou o muçulmano, né, os seguidores do Islã são muçulmanos. Os muçulmanos, ou muçulmano significa se submeter a Alá, ou seja, Alá, a palavra Alá significa se submeter à lei, à vontade de Alá. Muçulmano significa se submeter a Alá. Maomé, ele nasceu na cidade de Meca, na Arábia Saudita, centro do animismo e da idolatria. Como qualquer membro da sua tribo, né, da tribo de Quraysh, Maomé viveu, cresceu no meio de vários mercadores. Então ele teve contato com cristãos, ele teve contato com judeus. O pai de Maomé, Abdullah, morreu logo após o nascimento de Maomé. A mãe dele, né, Amina, ela faleceu quando Maomé tinha mais ou menos 6 anos de idade. Então ele ficou praticamente órfão, né? Aos 40 anos de idade, Maomé ele começa a sua pregação. Segundo a tradição, ele teve a visão do anjo Gabriel, que lhe revelou a existência de um Deus único. É interessante, né? Como o anjo pode revelar a existência de um Deus único, se essa crença já existia. Já vinham dos judeus, já vinham dos cristãos, essa crença. Tá? Essa crença só não existia ali em Meca, porque era um lugar repleto de idolatria. Tá? Dentro dessa conjuntura toda de revelações e de visões, segundo a tradição, Maomé ficou praticamente louco, quase louco. Ele tentou o suicídio porque ele acreditava que as visões dele eram visões diabólicas, eram visões malignas. E se não fosse a esposa dele, ele tinha tirado a própria vida dele. Ela era viúva, a esposa dele, né, Khadija, se não me engano é essa a tradução. Ela era viúva rica e se casou com Maomé, investindo na vida dele e investindo toda a fortuna dela nele, no ministério dele, para que ele propagasse toda a sua doutrina. Então, a partir daí, Maomé passa a pregar de forma pública. E ele encontrou uma oposição muito grande em Meca. Por causa disso, por causa dessa oposição, ele foi obrigado a mudar de Meca no dia 20 de junho de 622, tá? Esse acontecimento é chamado de Erija, ou emigração, e é o marco inicial do calendário muçulmano até os dias de hoje, tá? Ele faleceu, como eu disse na nossa introdução, em 632,
tá? Bom, segundo os muçulmanos, o Alcorão ele contém a mensagem que Deus deu a Maomé, tá? Aquilo que lhe foi revelado entre 610 e 632. Seus ensinamentos, como eu afirmei, são considerados infalíveis. O Alcorão, para quem não sabe, ele é dividido em 114 suratas. Surata é capítulo, tá? Então ele é dividido em 114 capítulos, ordenados por tamanho. O maior de todos tem 286 versos, tá? Engana-se quem acha que os muçulmanos têm apenas o Alcorão como regra de fé e prática. Não. Quem tem essa ideia são os cristãos. Para nós cristãos, a Bíblia é a única fonte de regra, de fé e prática. Para o muçulmano, não. O muçulmano ele tem o Corão como regra de fé e prática. O muçulmano tem a Sunna. As Sunnas são um conjunto de preceitos baseados nos hadiths, que são os ditos e feitos dos profetas. Ou seja, os muçulmanos não têm só o Corão, eles têm uma série de outros ensinos que estão fora do Corão, mas que também são sagrados para eles do mesmo modo. Então, tire da sua cabeça a ideia de que o Islã tem o Alcorão como regra de fé e prática. Ele tem outros escritos também tidos como sagrados, tá? Logo após a morte de Maomé, houve uma divisão grande no meio deles para ver quem ficava com poder, quem detinha, os direitos autorais do Alcorão, né? E dessa divisão, dessa briga entre eles mesmos, vieram os sunitas, os xiitas e o sufismo, tá? Mas todos são do Islã do mesmo modo, da mesma maneira. Você precisa colocar na sua cabeça o seguinte: o objetivo final do islamismo no mundo é reger o mundo através das leis islâmicas, conhecidas como Sharia, tá? Ou Sharia. Então, assim, eles querem comandar o mundo através das leis do Islã. Então, para eles, não importa a lei do Brasil, não importa a lei da França, não importa a lei da Inglaterra, não importa a lei da Alemanha, não importa a lei dos Estados Unidos. O que importa para eles, o que eles querem implementar para todos, é a lei da Sharia. Em alguns bairros da França, os bairros não têm lei da França. Os bairros têm lei da islâmica, ou seja, quem manda lá é o islamismo. Num país totalmente diferente, quem manda é o islamismo. Então eles querem reger o mundo através das suas leis, tá? E as leis do islamismo ensinam a matar e a destruir os infiéis e os incrédulos, tá? Da sua religião, ou seja, quem não é muçulmano é infiel, é incrédulo, é idólatra, e o islamismo ordena a morte dessas pessoas. Segundo eles, Alá deixou mandamentos importantes, ou seja, de subjugar o mundo militarmente e matar todos os inimigos do Islã, ou seja, os idólatras. Quem são esses idólatras? Os judeus e os cristãos. Para o muçulmano, o idólatra é judeu e é cristão, tá ok? Agora, como essa religião cresceu tanto? Existem algumas causas prováveis desse crescimento. Uma das causas prováveis do crescimento do Islã é o fanatismo, o entusiasmo religioso, junto com o fanatismo, junto com intolerância que foi encontrado no meio deles, que surgiu essa crescente onda do islamismo, ou seja, o cara se tornou tão fanático, que ele fazia de tudo e de todas as formas para propagar a sua fé, para propagar a sua religião. Outra causa, além do fanatismo, da intolerância, né, são as causas econômicas. A Arábia Saudita está reduzida em recursos naturais, não tem muitos recursos naturais, e para satisfazer a necessidade crescente física da população,
que estava sendo ameaçada pela miséria, pela fome, eles olharam para o horizonte, eles olharam para outras terras, para outros povos, para outras pessoas, tá? E eles perceberam que em outros lugares havia comida, havia riquezas, havia bens materiais. Então, a isca, para ganhar ainda mais adeptos, foi fazer promessas atrativas de conquistas materiais, promessas atrativas de conquistas financeiras, ou seja, o triunfo, né? O triunfo naquela ideia de conquistar, de ir para outro lugar, destruir o inimigo e pegar as posses do inimigo, pegar a riqueza do inimigo através do próprio esforço, né? Outra causa também do grande crescimento do islamismo foi a rigorosa disciplina deles, tá? E as condições que eles conseguiam suportar. Eles viviam num lugar que tinha pouco alimento, pouca água, um sol escaldante, à noite um frio muito grande, e eles conseguindo viver num lugar desse, eles conseguiam sobreviver em outros lugares, eles conseguiam vencer guerras em outros lugares. Eles, através das recompensas, dos despojos, eles podiam lutar de estômago vazio, porque o cara estava motivado. Qual que era a motivação do cara? Depois que eu ganhar essa guerra, eu vou comer tudo que tem aqui. Depois que eu ganhar essa guerra, eu vou pegar a riqueza que tem aqui. Só que isso criou um problema, a demanda, a necessidade de mais terras para entregar para esses caras, tá? Outra coisa também que mostra o crescimento deles foi a afinidade que muitos povos ali na região tinham com os muçulmanos, né? Como todos são de origem semítica, né? Todos são de origens das mesmas raízes, eles não, os outros povos que não eram muçulmanos, mas que viviam naquela região, não viam os muçulmanos como estrangeiros, como agressores, como bárbaros. Eles viam os muçulmanos como pessoas que sempre estavam ali, como fazendo parte daquela população. Então o povo se entregava. Tá? O povo simplesmente se rendia àquela ideia muçulmana. Acredito que outro fato também do grande crescimento do islamismo foi a fraqueza dos adversários. O Império Bizantino estava fragilizado pelas guerras, tá? Os persas e tantos outros povos estavam fragilizados pela sequência de guerras. O Império Persa também estava fragilizado pela sequência de guerra, com soldados desmotivados, soldados sem salário, pessoas famintas, população faminta. Então, quando os muçulmanos chegaram para lutar contra essas pessoas que estavam desmotivadas e os muçulmanos motivados, com certeza eles ganharam a guerra, né? Com certeza eles ganharam aquela batalha. Outra coisa interessante também, que fez muitos povos se renderem a eles, foi a tolerância, tá? Eles tinham uma tolerância muito grande. Quando eles conquistavam um povo, bastava para aquele povo admitir a supremacia política do Islã, tá? Materializada através de pagamento de algum imposto, através de um imposto financeiro, e o Islã só se intrometia em caso de proselitismo, quando alguém tentava ganhar um muçulmano para sua religião. Aí eles interviam, caso isso, eles não interviam. Por isso, os judeus não viram os muçulmanos como inimigos, mas como libertadores. E isso gerou um grande crescimento dessa religião, tá ok? Agora, a gente precisa entender que essa religião está se expandindo de uma forma muito rápida, tá? Está se expandindo, está crescendo de uma forma muito rápida. Por exemplo, no Oriente Médio, tá? Estou falando de contexto de Oriente Médio. Existem na Arábia Saudita 95% dos muçulmanos são sunitas e 5% são xiitas, ou seja, 100% da população é muçulmana. No Irã, 89% dos muçulmanos são xiitas e 10% são sunitas,
quase 100%. No Iraque, 60% dos muçulmanos são xiitas e 32% são sunitas. No Egito, 94% da população é sunita, 94% da população é muçulmana. Em territórios palestinos, 90% das pessoas são muçulmanas. No Líbano, 41% da população são muçulmanos xiitas e 27% são muçulmanos sunitas. Na Jordânia, 92% dos muçulmanos são sunitas. Agora, em países de maioria islâmica na Ásia, estou falando de um contexto asiático, 88% da população da Indonésia é muçulmana. No Afeganistão, 84% da população são muçulmanos sunitas e 15% são muçulmanos xiitas. No Paquistão, 77% dos muçulmanos são sunitas e 20% dos muçulmanos são xiitas. Na Malásia, 53% da população são muçulmanos. Agora, num contexto de África, né? No contexto de continente africano, países no continente africano que tem maioria islâmica. Na Nigéria, 50% da população nigeriana é muçulmano. Na Argélia, 99% das pessoas são muçulmanas. No Sudão, 70% das pessoas são muçulmanas. Na Somália, 100%, pasme, na Somália 100% da população é muçulmana. Agora, no contexto de Europa, tá? No contexto de países com maioria islâmica na Europa. Na Turquia, 99,8% da população são muçulmanos. No Kosovo, 92% da população são muçulmanos. Na Albânia, 70% da população é formada de muçulmanos. Na Chechênia, tá? A maioria é de muçulmanos. Não há um dado específico, mas entende-se que a maioria é muçulmana. No Uzbequistão, 88% da população é muçulmana. Agora, em outros países como Estados Unidos, né, América do Norte, lembre-se de uma coisa, no dia 11 de setembro de 2001, tá? No dia 11 de setembro, com todo aquele terrorismo, com dezenas de centenas de pessoas perdendo a sua vida, tá? Hoje, nos Estados Unidos, você tem, em média, da população, você tem aí por baixo 6 milhões de muçulmanos nos Estados Unidos, com uma média de 2.000 mesquitas. Isso num país que aconteceu aquela tragédia terrorista. Na Índia, 12% dos indianos são muçulmanos. Na China, 1,5% da população é muçulmana. Agora no Brasil, entre 1,5 milhão e 2 milhões de pessoas existem no Brasil entre 1,5 milhão e 2 milhões de muçulmanos, 50 mesquitas, mais ou menos. Então essa religião, ela cresceu bastante, ela se expandiu bastante, está se expandindo ainda mais, tá? E a ideia deles é ganhar a todo custo, nem que para isso seja necessário tirar a vida de muitas pessoas ou incrédulos e idólatras, como eles chamam. Então, o nosso estudo vai da página número 1 até a página de número 19, mais ou menos, até a página de número 18, tá? Até a página de número 18. Na próxima aula a gente começa da página 19 em diante, para a honra e glória do Senhor Jesus. Leia a apostila, assista o vídeo do Natan, assista esse vídeo que eu estou mandando para vocês. Eu estarei mandando mais uma apostila, mais um PDF do pastor João Flávio Martinez, do CACP, sobre Deuteronômio. Se existe uma profecia em Deuteronômio sobre Maomé ou sobre Jesus. Tá ok? Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus.